Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de ciência política. Hoje estaremos discutindo a temática A Escola Elitista. As contribuições do texto hoje são do professor Adriano Gianturco, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. O termo elite vem do latim eligere, que significa eleger, escolher. A elite é um grupo de pessoas eleito, são os escolhidos. Nunca houve sociedade com igualdade perfeita. Todas as sociedades, em seus tempos, tiveram e terão uma elite. Com duas categorias de pessoas, aqueles que mandam e aqueles que obedecem e mantêm quem manda. Quem comanda é uma minoria e quem obedece é a maioria. A dominação começa quando alguém se impõe sobre a sociedade e se declara líder e faz das pessoas seus súditos. A política é um fenômeno top-down, de cima para baixo, e não but-up, de baixo para cima. Pensemos, em um estádio com 40 mil torcedores e 200 policiais, em eventual conflito, geralmente os policiais ganham. Por quê? Como é possível? Ou seja, como eles conseguem manter a ordem? Isso ocorre porque os policiais são organizados, sabem controlar uma multidão, são treinados e equipados. Os torcedores, por sua vez, são divididos, não atacam e não se defendem como um grupo. Aqui nós temos então as primeiras discussões relacionadas à característica da elite, ou seja, aqueles grupos que estão diante de toda a relação de controle em uma sociedade, se colocam nessa posição de líderes e a partir daí, obviamente, tem todo o processo de manter essa condição, de estar na condição de uma elite. Então, dentro dessa característica, podemos perceber que é um processo extremamente importante quando vamos tratar efetivamente das discussões relacionadas então à política. A política, ela traz para nós então essa característica de uma determinada elite que se forma, se estrutura e se mantém no poder. Vamos então ao nosso próximo slide. Mas como ascendem ao poder as minorias? Como conseguem dominar? Como é possível que a maioria não consiga se organizar e se opor? Com que métodos a minoria cria raízes e se perpetua no poder? Nesse sentido, vem em ajuda o cientista político alemão Robert Michels, que em 1911 fez um estudo sobre o Partido Social-Democrata Alemão e desenvolveu a famosa lei de ferro da oligarquia, sugerindo que, em todos os grupos, tende-se a criar uma oligarquia, uma minoria organizada, por necessidade de burocratização, especialmente em grandes grupos. Quanto mais o grupo cresce, mais precisa de formalizar, organizar-se em etapas e procedimentos estabelecidos. Especialização. Cada membro se especializa na função na qual tem vantagens comparativa e é mais eficiente. Alguém, por exemplo, vira o tesoureiro, outro orador, outro ainda se ocupa da logística, etc. Robert Michels nos traz então essa característica, ou seja, o formato da organização, o processo de burocratização que se constrói em função da existência do tamanho das organizações. A cada momento que ela vai crescendo, vai exigindo efetivamente especializações em cada um dos seus setores. Assim, nós trazemos então uma leitura a partir da Lei de Ferro da Oligarquia, que é a teoria proposta por Robert Michels, que vai efetivamente discutir também todo esse processo, que é o processo realizado
que é o processo analisado a partir da concepção e análise das elites. Vamos então ao nosso próximo slide. Vejamos algumas tipologias de elites. Primeiro, fechadas. São as elites que tendem a não permitir o ingresso de outsiders. Podem ser elites militares, criminosas, mas também políticas, religiosas. Segundo, abertas. São as elites que facilitam o ingresso de novos membros de forma horizontal ou vertical. Podem ser elites esportivas, do cinema, da música, da economia, etc. Terceiro, coercitivas. São as da política, do exército, do crime, do terrorismo, etc. 4. Voluntárias. São as elites da economia, dos esportes, do mundo das ideias, do cinema, da música, etc. São elites que chegam ao poder por meio da livre concorrência, usando só os meios pacíficos. 5. De jure. São elites investidas de um poder formal por meio da legislação, de procedimentos estabelecidos e oficiais. 6. De fato. Exercem o poder simplesmente porque o têm, de fato, não porque lhes é atribuído formal ou oficialmente. Podem até ser declaradas ilegais pelas elites formais. Aqui nós temos alguns exemplos da formação das elites a partir da sua tipologia, da característica de como cada uma delas agem. A forma de ingresso, a forma da sua atuação, a forma por estar oficialmente ou não oficialmente diante de todo esse contexto social. Então, quando tratamos basicamente desses grupos, nós estamos, em outras palavras, tratando de grupos que estão em um determinado poder, estão em um determinado controle que exerce-se a partir da sua posição perante um grupo, perante uma sociedade ou até mesmo perante a uma estrutura maior representada, por exemplo, por um país. Vamos então ao nosso próximo slide. Segundo Pareto, a elite é só uma, é unitária e unida. A elite usa a organização, a estrutura, o ambiente para se enraizar no poder e se perpetuar no tempo. Ou seja, o tipo de sistema político não importa muito. De um ponto de vista mais histórico, a classe dominante surge, primeiro, da conquista estrangeira, na maioria dos países da América Latina. Por exemplo, a classe dominante é herdeira direta das cortes espanhola e portuguesa. Na Ásia e na África ocorreu o processo semelhante, até as independências. Até dentro da Europa, as classes dominantes se formaram por meio de conquistas territoriais de uma família nobre sobre as outras. Segundo, a partir de uma classe que é devota à guerra. Um grupo de pessoas que se uniram, lutaram e foram conquistados vários territórios. Eles têm uma cultura de guerra e por isso conseguem dominar os demais, que são mais pacíficos. Pareto também é um grande teórico que trata basicamente desse processo da formação das elites a partir da composição dessa relação de poder exercido por essas elites. Como são as características, como elas se formam, qual é a característica da sua existência e a sua prática enquanto relação de poder. Ele traz isso diante de toda a perspectiva e afirmando efetivamente que é só uma elite, porém ela pode se constituir de várias formas e efetivamente usa o seu poder diante de todo o processo da organização. A partir daí, a gente tem mais uma referência de um teórico que trata basicamente desse processo das elites. Vamos então ao nosso próximo slide. As elites se criam por meio da organização e não o contrário, como cita Mosca. É a estrutura que gera as elites. Um certo tipo de organização gera um certo tipo de elite. O tipo de estrutura, então, pode fazer muita diferença na configuração das elites. Pareto
mostra que essas várias elites mudam, são dinâmicas, e por isso ele cunha o famoso conceito de velocidade de circulação das e entre as elites. Há dois tipos de circulação. Primeiro, circulação horizontal, circulação entre as elites. Circulação vertical, de pessoas do povo que sobem de nível e entram nas elites. A velocidade de circulação varia nos diferentes sistemas e também de acordo com o tipo de elite. Provavelmente, em uma democracia, a circulação será mais rápida que em regimes totalitários, ao passo que, em sistemas liberais, será mais veloz que em sistemas estatistas. Já entre as elites militares e políticas, a velocidade de circulação será menor que entre as elites econômicas ou esportivas. Aqui nós tivemos então algumas discussões importantes quando tratamos basicamente desse processo dos grupos que estão no poder, chamado de elites. Trouxemos efetivamente alguns teóricos importantes, Pareto, Mosca, bem como também outros teóricos que nos ajudaram a compreender basicamente todo esse processo da formação dessas elites. Como efetivamente esses grupos se estabelecem, como efetivamente também esses grupos mantêm-se no poder, diante de toda a relação de um grupo maior. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema e aprofundar também o seu conhecimento sobre a ciência política. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.